Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Amados, Deus me deu um tema nessa noite, 8 lições acerca da parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 e 20 nós vamos ler, nós vamos usar até o 31, mas vamos ler apenas 19 e 20 para nós ganharmos tempo. Diz assim, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. Verso 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, o tema que o Senhor colocou no meu coração, 8 lições acerca da parábola do rico e Lázaro. Que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Senhor. Queridos, capítulo 16 do livro de Lucas, Jesus ele está ensinando acerca do perigo da avareza, do pecado da avareza, e os ouvintes ali estavam também os fariseus, que ficaram olhando para Jesus, escutando aquelas verdades, e no verso 14 diz que pelo fato deles serem avarentos, eles simplesmente zombavam do ensino de Jesus. Então no verso 19, Jesus aqui ele conta essa parábola para alertar os fariseus e também os amantes do dinheiro, né, nos dias de hoje, também naqueles dias, né, acerca do perigo de se entregar a esse pecado. E o verso 19, então, diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. Então, primeira lição que eu aprendo aqui, amados, esse homem aqui da parábola, certamente, Jesus usa uma figura de um judeu, e a Bíblia diz que ele era riquíssimo, vivia de forma regalada, esplendidamente, se banqueteando, roupas de marca, né? Como se fosse nos dias de hoje, podemos dizer assim. Então, nisso aqui, amados, nós temos que deixar uma coisa muito clara, amém? Não há pecado algum em se ter uma vida próspera. Deus deu prosperidade a muitos dos seus servos, né? A exemplo disso, Davi era um homem muito rico, muito poderoso, seu filho Salomão, o mais rico de todos, Abraão, Isaac, exemplos de homens que foram prósperos porque o próprio Deus deu esse dom a eles, amém? Então não existe problema nenhum, pecado algum em ganhar dinheiro de forma honesta, de forma lícita, amém? Aí o verso 20 e 21 diz assim, havia também certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então aqui Jesus ele usa um outro extremo muito grande, né? Que era esse Lázaro que ainda de ser um mendigo estava coberto de lepra, de chagas, né? E o sonho desse mendigo aqui era se alimentar com as migalhas, com os restos que caíam da mesa desse homem rico. E a Bíblia diz aqui, os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Isso nos ensina o que, amados? Primeira coisa, tá? Que, segunda lição, então, da mesma forma que riqueza não significa o favor de Deus sobre a vida de alguém, não adianta a gente olhar para o irmão da igreja próspero e achar que ele é próspero porque Deus o ama mais do que ama a mim e a você. Isso não é uma verdade. Esse rico aqui, ele morre e ele vai para onde? No inferno. Enquanto que Lázaro, né, extremamente pobre, os únicos amigos de Lázaro eram os cãezinhos dele, tá? E a Bíblia diz que ele morreu e foi para o céu. Então não tem nada uma coisa a ver com a outra. A pessoa pode ser pobre, ela pode ter uma vida ímpia aqui na terra, parar tanto no inferno como parar também no céu, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados. E o rico da mesma forma. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. É a nossa segunda lição. Da mesma forma que riqueza não significa o favor de Deus sobre a vida de alguém, da mesma forma a pobreza não significa também o desfavor dele. Aí o verso 22 diz assim, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Amados, o pobre aqui, ele morre, o mendigo, e os anjos do Senhor vêm buscá-lo, ele vai direto para o seio de Abraão. Tradução mais próxima aqui, o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Não é dito a primeiro momento aonde o rico ele foi parar. Mas eu imagino aqui o cortejo fúnebre, né? Se fosse nos dias de hoje, carreatas, tal,
caminhonetes importadas, tal, né? Tudo coisa fina, coroas caríssimas, né? Só que eu imagino ali um pregador mais conhecido ali, o pastor mais conhecido da cidade, na oratória ali, despedida do irmão rico. Só que estavam cultuando ali, né? Se assim eu posso dizer, apenas, né, a matéria. Porque esse rico, a alma dele, já estava no inferno. Então, terceira lição. Esqueça o conceito de purgatório. Não existe a palavra purgatório na Bíblia. Bom? Não existe um lugar... Purgatório significa um lugar de purificação. Não existe isso. Já eu te falo o porquê que não existe. Uma outra coisa nós devemos também esquecer. Sono da alma. Estado temporário de inconsciência. Enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. Defendido pelos nossos irmãos adventistas. Também não existe isso. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado morrer uma vez só. Aqui já derruba por terra também a doutrina espírita. De reencarnação. Esquece isso, não existe. Ao homem está determinado morrer uma vez só. Após a morte, segue-se o juízo. Morreu. Acontece aquilo que o próprio Jesus ele falou para o ladrão da cruz que estava ao lado dele. Hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Então, morreu. Ou é céu ou é inferno. Purgatório não existe também. Verso 23, então. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só que coisa. Verso 23 diz que o rico foi parar no inferno. E lá, então, ele ergueu os olhos, né? Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, quarta lição acerca do inferno. Um lugar de tormento, um lugar real de tormento. Tá? Então, o rico ele estava em sofrimento e ele tinha um discernimento por que ele foi parar lá e continuava orgulhoso lá, porque a todo momento ele diz, manda Lázaro, tá? E ele ergueu os olhos, ele viu, ele sabia, ele teve discernimento que Lázaro estava do outro lado e com Abraão também. Então, quarta lição, o inferno, um lugar real e um lugar de tormento. Verso 24 ao 25, diz assim então. Então clamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Então aqui ele lembra de pedir misericórdia, né, após a morte. Não adianta mais nada, não é verdade? E ainda por cima pediu para a pessoa errada, tinha que ter pedido em vida para Jesus Cristo. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Olha só a situação daquele rico no inferno. Algo que nós temos que prestar muita atenção em algo real que o próprio Jesus ele está dizendo aqui. Essa parábola, que são, né, uma alegoria acerca de verdades bíblicas que eu e você temos que guardar no nosso coração, acreditar, amém, e praticar também. Verso 25. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida. Aquilo que o rico ele deu mais valor, que era o tesouro do coração, aquilo que ele mais amava era o dinheiro. E ele desfrutou, né, e esqueceu tanto de Deus que ele não agradecia, aqui não é dito nada acerca que ele agradecia a Deus por aquilo que ele tinha, e esqueceu também do seu semelhante, quebrou, né, os dois principais mandamentos ditos por Jesus, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Então, quinta lição, são as nossas escolhas que vão determinar onde passaremos toda a eternidade. Amados, é eu e você que escolhemos, com as nossas práticas, né, com as nossas ações, se arrependendo dos nossos pecados, entregando a nossa vida para Jesus Cristo, obedecendo a palavra do Senhor, nascendo de novo, tendo uma nova vida em Cristo Jesus. São essas escolhas de se arrepender, de ter uma nova vida em Cristo, de nascer de novo, que vai nos levar ao céu. O rico, ele decidiu, ele escolheu ter uma vida de ímpio, né? Sabia que o mendigo Lázaro estava morrendo de fome, nos portões da casa dele, ele simplesmente, né, não mandava nenhum prato de comida para Lázaro. Eu entro na história aqui, eu imagino que ele já fazia isso para Lázaro morrer o mais rápido possível, para desocupar, quem sabe, os portões da casa dele. Verso 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para cá. Então, sexta lição. Uma vez estando no inferno,
não existe a mínima possibilidade de sair de lá. Aqui o próprio Abraão ele diz, não tem como nem passar daqui para ir e nem daí para cá. Então, amados, morreu, é um lugar ou outro, e seja da onde for dos dois lugares, não tem como sair. Tenho certeza também que o nosso irmão Lázaro, uma vez estando no céu, em todo o texto aqui ele fica sempre em silêncio, tranquilo onde ele está, enquanto que quem reclama aqui é aquele que estava no inferno, que a Bíblia diz, de maneira muito firmada, que é um lugar de sofrimento, de dor, de ranger de dentes, densas trevas, lugar de solidão, né? Lugar terrível, lugar de fogo terrível mesmo. Né? Então, estando lá, sexta lição, não existe a mínima possibilidade de sair. Do 27 ao 29, respondeu ele, rogo-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes deu testemunho, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui, o que Abraão ele diz quando ele recebe, né, esse pedido desse homem rico? Ele tem Moisés e os profetas, ele tem o quê? A palavra de Deus, né, a Bíblia judaica até então, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, 7ª lição, a orientação divina para que venhamos a herdar a vida eterna é conhecer a palavra de Deus, o Deus da palavra, e praticar a palavra do Senhor. Amém? Moisés representa o Pentateuco, profetas e demais livros do Antigo Testamento, ou seja, palavra de Deus aprendida e colocada em prática, não é verdade? E o verso 30 e 31 diz assim, disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto volte à vida. É uma grande verdade isso, amado camarada. Se ele é ímpio, se ele tem um coração endurecido, se ele não quer crer em Jesus, ele pode ver um morto ressuscitar, um paralítico ali abandonar uma cadeira de roda, que naquela hora ele fica espantado. No outro dia ele nem lembra mais, ele vai voltar a beber, a usar droga, se prostituir, né? Mas pessoa, quando ela é tocada pelo Espírito Santo, quando ela ouve a pregação do Evangelho, ela cai em si e ela se vê como um mísero pecador, alguém necessitada de Jesus para ter o dom para herdar a vida eterna. Ela se arrepende, né? E ela nasce de novo, ela começa a estudar a palavra de Deus, né? Então o nome dela é escrito no livro da vida. Bom, e é uma grande verdade. Sinais não convencem ninguém. O que convence é a palavra de Deus pregada num coração quebrantado e contrito, né? Isso aí também, o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. E a salvação é pela graça de Deus, é um favor imerecido. Amém? Então o próprio Jesus ele pregou essa parábola aqui aos fariseus que eram avarentos, né? Alertando eles acerca do perigo que, se eles não se arrependessem do estilo de vida que eles levavam, eles iam parar, né, num lugar de sofrimento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, grava essas palavras no nosso coração, essas 8 lições, e que nós venhamos, meu Pai, a ter o discernimento, Senhor, acerca, meu Pai, do perigo, Senhor, meu Deus, que é não nascer de novo, não reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas almas, entregar a nossa vida a Ti, se arrepender dos nossos pecados, meu Pai, e obedecer também a Tua palavra, Senhor. Grava essas lições no nosso coração e nos ajuda, meu Pai, a temer a cada dia mais o Teu nome, Jesus Cristo, Senhor, a entender que existe um céu e que existe um inferno nos esperando, Senhor. E Hebreus 9:27 deixa muito claro isso. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, a escrever o nosso nome no Teu livro, o livro da vida, meu Pai, porque nós sabemos que para aqueles que crerem no Senhor, como está em Atos 16, se crerem no Senhor Jesus, será salvo nós, a nossa casa. É assim que nós cremos, em nome de Jesus Cristo. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então esse foi o texto que Deus me deu nessa noite. São 8 lições acerca da parábola do rico e Lázaro. Que Deus te abençoe grandemente. Uma ótima noite. Deus te abençoe.